capítulo 16 de Apocalipse, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Fique sossegado, isso é só para bronzear. A Bíblia diz que vai queimar o homem com fogo. Aí o homem diz o quê? Se isso acontecesse hoje, irmãos, nós íamos o que fazer? Fica tranquilo, viriam os especialistas da NASA, das universidades e falariam o que para nós? Vocês não estão vendo? Isso aí é tudo fruto do aquecimento global. É o aquecimento global. Você já viu algum cientista aparecer na televisão e dizer que isso é fruto do pecado do homem? É marcado lá a quantidade de cada mês, na média, e diz que a cidade de Belo Horizonte foi computada os últimos 70 anos. Antes disso, nunca foi marcado lá o tanto de água que caía nos meses. De 75 anos para cá foi feito. E a chuva que aconteceu o mês passado, na região de Belo Horizonte, foi 462 milímetros, contra a média de 240. Mais do que o dobro. Então aparece na televisão dizendo, olha, irmã, olha aqui, queridos telespectadores, essa é a média da chuva que cai. Essa aqui foi uma coisa, nos 75 anos computados, nunca se viu uma coisa dessa. Está aqui, e aí todo mundo olha aquilo e diz, mas alguém foi lá e disse que é fruto do pecado, e que Deus estava chacoalhando aquela cidade para eles se arrependerem? Não. Assim também os flagelos vão cair sobre a terra, e continuam caindo, mas qual é a circunstância para isso? É para a gente mudar de atitude. Qual é a atitude que tinha no povo? Olha lá, versículo 9, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e o que eles fizeram? E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Eu gostando, né, cara? Aquecimento global, é isso, é aquilo. Pode ser discurso, você pode acreditar ou não, os homens precisam cuidar do meio ambiente, precisam para fazer tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: nada interpela a ação da responsabilidade e domínio de Deus sobre todas as coisas. Quem pode mudar a história disso? Deus. Nós ficamos esperando que a ciência dê resposta. Nós ficamos esperando que as pessoas deem resposta. Irmãos, presta atenção, nós estamos aqui num grupo de pessoas aqui, vamos lá, supondo aqui, com as crianças e tudo, 400 pessoas hoje, que a igreja está mais cheia. Vai lá no banheiro depois para tu ver como o diácono Pedro Elias falou. É papel jogado para fora, é copo no lado, é papel de bala para todo canto. Nós aqui, que somos considerados evangélicos, que entendemos que temos um grau de instrução bom. Se nós olharmos aqui, pouquíssimos aqui não têm o segundo grau, para dizer quase ninguém, e nível superior a grande maioria. Nós somos considerados dentro da nossa sociedade elite. Mas um bando de porco. Não é? Pastor, mas eu nunca fiz e não deixo ninguém fazer. Mas aí que eu estou dizendo, tu não faz, mas o vizinho faz. Precisamos entender, irmãos. Os flagelos acontecem pela direção de Deus. Se deixar para nós, vai sempre ter alguém furando a fila. Então a punição cabe para quem? Para todo mundo. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Se arrependeram das coisas? 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E o que é que eles fizeram? E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras libertinas. Continuaram fazendo a mesma coisa. Houve arrependimento? A diferença, irmãos, da época de Ló e Sodoma e Gomorra, não é que o testemunho não estava presente, é que o povo não se convertia mais.
Não é que a igreja não vai estar presente nos últimos dias, é que o mundo não vai mais aceitar esse Deus que nós pregamos, esse submeter a Deus como a gente fala. E então o que vai acontecer? Os flagelos, as ações de Deus virão, e elas vão cair sobre todos nós, sem escapatória. Mas a igreja há um diferencial. Ela tem resposta, ela pode mudar. Isso que a Bíblia está dizendo. 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O que é que assola todas as coisas aí, meu? Só anjo bom que está aí. Espíritos malignos. Quem é que pode lutar? A Bíblia diz que Cristo foi enviado à terra para destruir as obras do diabo. É Ele que tem resposta. É o Deus do céu que pode fazer. Nós estamos crendo nisso. E diz mais. Porque eles são espíritos de demônios, versículo 14, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. O que é que eles querem? Fazer guerra contra Deus. Porque quem está errado nisso? É Deus que está errado. Quando as coisas não vão certo na sua vida, quem está errado? Deus. Versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Assim diz o Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A mesma ação de roupa e nudez que a Bíblia usa é a mesma referência de ação espiritual de obediência, de servir, de estar buscando Deus, de ter diante de Deus uma rotina de fé, como foi falado hoje no EBD. Veio o caos sobre a Babilônia. Quem estava lá? Daniel. E então Daniel foi colocado entre os governadores. E o rei então teve no coração o desejo de colocar Daniel acima dos outros. E então eles foram tomados de ciúme. O que eles falaram? Não achamos nada que possa contaminar esse tal de Daniel. Mas vamos procurar na lei dele, porque na lei dele nós vamos achar. Então fizeram uma lei que ninguém poderia durante uma semana pedir nada para ninguém se não fosse só o rei. Mas a Bíblia diz que Daniel todos os dias, 3 vezes por dia, o que ele fazia? Ia para o seu quarto, abria a janela em direção a Jerusalém, dobrava os seus joelhos e orava. Quando recebeu a notícia, o que Daniel fez? A mesma coisa. Foi para o seu quarto, abriu a janela e orava. O que mudou na vida de Daniel, gente? Na nossa vida está mudando muitas coisas? É porque a gente não criou ainda a submissão a um coração que tem uma comunhão com o Senhor e descansa nele todos os dias. Tudo está aí. E às vezes a gente não consegue compreender. Tudo está tão próximo de nós. E às vezes a gente não consegue ver. Tudo está tão visível aos nossos olhos. E muitas vezes a gente não consegue ver. Tudo está mais do que sincero, bem claro diante de nós. Nós não precisamos de muita coisa. Agora eu vou dizer para você, se você é crente de verdade, se você ainda tem alguma centelha de fé, começa a mudar os teus olhos. Porque vírus, essas coisinhas que andam por aí, gente, isso aí não é nem o princípio das dores. Isso é coisinha, irrelevante. O ano passado morreu mais de 60 milhões de pessoas no mundo de gripe, a gripe comum. Essa gripe não vai matar isso aí tudo, não. Mas a mídia põe e a gente acredita onde a gente quer. A gripe comum mata muito mais do que essa.
Mas a gente não dá bola. Não estou dizendo que você não se cuidar e não dar bola. Eu estou dizendo para você cuidar mais da sua vida e não das coisas que estão ao nosso redor. Está na hora da gente estar preparado para que, se Deus vir nos chamar, a gente está pronto para ir. Não está esperando época e nem tempo, nem afazeres. Os homens é que têm o desejo no coração de morrerem na velhice, porque isso faz parte do próprio desenvolvimento e maturidade nossa. Mas o meu dia e as ações da minha vida, elas não dependem da minha velhice, elas dependem do meu Deus, que já contou todos eles. E se Ele nessa noite resolver me chamar, a minha responsabilidade é estar pronto nesse dia. E a gente pensa que a morte não chega para o novo, ela só está preparada para o velho, ela chega para todos nós. E nós precisamos entender isso. Se não for para te servir, deixa.